crianças, vamos com geografia hoje, tá bom? Vamos pegar, né? Nós temos esse conteúdo no nosso livro, tá bom? Página 35 e 36. Então, nós vamos falar sobre os elementos naturais e culturais dos indígenas, né? Ainda continuamos com a cultura indígena, né? Povo que muito contribuiu para a formação, né, nossa, do povo brasileiro. Então, vejamos, né? Nós temos aqui os elementos naturais e culturais dos indígenas, que nem todas as aldeias, elas têm a mesma forma. Para fazer suas ocas, né, os indígenas, eles precisam de materiais encontrados na natureza. Nós sabemos que os indígenas, eles são pessoas que eles respeitam muito a natureza. Eles retiram apenas o que eles necessitam à sua sobrevivência. E hoje, agora nesse conteúdo, nós vamos falar muito sobre as moradias dos indígenas, vamos observar direitinho as semelhanças e as diferenças contidas na moradia do indígena e na nossa moradia atualmente, tá bom? Então, normalmente, eles utilizam madeiras mais resistentes, né, para fazer a estrutura da oca, como você pode estar observando nessa imagem abaixo, né? A estrutura, né, que vai dar sustentabilidade à oca. Mas eles não precisam, eles não fazem uma oca assim, uma coisa tão caprichada também, não é de uma madeira tão... Pela questão de que eles não vão ficar naquele local por muito tempo. Então, eles não têm... assim, podemos dizer que eles querem fazer uma oca como hoje nós queremos construir a nossa casa, para que ela dure, né, uma vida toda. Não. A oca, eles não têm essa necessidade de fazer uma oca assim tão resistente, pelo motivo de que ele vive se mudando de um lugar para o outro. O índio, ele é nômade, né? Ele vive se deslocando de um lugar para o outro, né? Então, porque quando a coleta, a gente sabe que ele vive da coleta de frutos. Quando aquela região, a coleta de frutos acaba, ele migra, né? Também a questão dos animais, quando os animais vão ficando escassos, vão desaparecendo, vão ficando mais difíceis, então esses dois motivos fazem com que ele vive mudando de um lugar para o outro. E sempre que ele se muda, ele procura viver perto da água, porque nós sabemos que a água, ela é indispensável à nossa vida, nós precisamos beber. E o índio também, ele gosta de tomar banho todos os dias, é um dos hábitos, inclusive, que nós herdamos da cultura indígena. Que bom, né, gente? Graças a Deus. Então, os indígenas, eles veem a natureza ao redor da aldeia como a sua moradia, tá certo? Ao redor. A oca é apenas, gente, assim, um quarto. Como se fosse apenas um quarto. Eles utilizam apenas para dormir. O nome já vem, oca, é algo que dentro ela não há divisões de cômodos, né? Dentro só tem as redes amarradas. Então, eles só entram para dormir, para descansar à noite. Aqui vocês observem, né, a estrutura de uma oca, né? Você observa que os paus, né, a madeira da estrutura, ela é mais resistente. Em seguida, eles colocam as tramas, né, das palhas. Vão colocando as palhas organizadas. E aí, quando chove, não chove dentro, né? É coberta de palha e toda amarrada com essa madeira aí, como você está vendo, a forma, a estrutura de uma oca. Ah, tinha esquecido de falar. Essa questão da estrutura da oca, gente, como você está vendo, viu na página anterior, a estrutura, ela é muito realizada pelo homem, para colocar aquela madeira, porque ela é bem resistente, ela é mais pesada. Já na hora de colocar as tramas das palhas, de colocar as palhas, são as mulheres. Aí aqui vocês observam, né, a oca já feita. Observe também que existem vários formatos, né? Tem a oca mais redonda, né? Depois, de acordo com as influências dos europeus, eles, né, vão também perdendo um pouco a sua identidade. Então, aí o formato tem apenas a portinha de entrada, né? Todos os rituais indígenas, as danças, as músicas, que tudo a gente viu, tudo era transmitido de forma oral, né? O indígena, ele aprende muito assim, na prática, né? Então, tudo é realizado aí fora, no meio das ocas, tá certo? Porque uma aldeia, uma reunião de ocas, elas ficam em forma de círculo, né, gente? Então, dentro ali, no meio daquele círculo, né, no meio das aldeias, eles realizam todos os seus rituais. Suas crenças, seus costumes, tá bom? Suas músicas, danças e tudo. Eles realizam, como você pode estar observando. Aí aqui também a tia colocou que aos poucos indígenas, eles foram sendo influenciados, né, pela maneira de construir do europeu, infelizmente, né? Então, quer dizer que eles foram perdendo ao pouco as suas identidades. Então, quando você observa essa imagem dessa primeira casa aí, que no caso é uma oca, você já observa o quê? Que ela só é apenas coberta por palha, mas as suas paredes já são feitas de barro. E aí surgiu a casa chamada casa de taipa, tá certo? É uma casa que é coberta de palha
e ela é arrodeada, né? Podemos dizer de barro, né? De pedra, certo? É uma casa de taipa. Então, aí, algumas aldeias, elas foram perdendo a sua identidade e já foram sendo influenciadas pela cultura do europeu e algumas ocas assim. Por isso que quando você pesquisar sobre a oca indígena e ver algumas imagens assim, veja que é a questão da influência do europeu, tá certo? Então, mas é preciso a gente aprender e respeitar o modo de cada grupo social. Não querer que seja igual a gente, isso é falta de respeito, tá certo? Não existe o modo correto e o modo errado. Existe o modo de cada grupo. O indígena tem a forma dele viver, os costumes, seus hábitos. Da mesma forma, nós temos a nossa. Eu não posso chegar dizendo que a cultura dele está errada. Não. Temos que respeitar. Aí, aqui do lado, você tá vendo a construção de uma casa, né, de alvenaria, que é construída de tijolos, cimentos, como a gente pode estar vendo, e abaixo uma casa construída, que é uma casa parecida com a nossa. A nossa casa é uma casa de alvenaria, que ela é dividida em cômodos, e a nossa casa a gente usa para quê? Para dormir, para tomar banho, tudo, gente. A gente passa o dia dentro da nossa casa, né? Totalmente diferente da cultura indígena, né? Isso? Então, observem. Aqui nós temos também que os indígenas eles sempre procuram construir as suas moradias, como você tá vendo aqui, ó. Como eu disse para vocês, aqui nessa primeira imagem, né, nós temos aí o meio de transporte que ele se deslocava de um lugar para o outro, que é pelas canoas, nas águas dos rios, navegando, ou a pé pela floresta, né? A segunda imagem, você observa que as ocasinhas lá, quer dizer o quê? Eles sempre construíam as suas moradias próximo a um rio. Por quê? Porque a água, a gente não sobrevive sem água, né? Eles precisavam da água para tomar banho, para beber, tá certo? Lavar seus pertences, limpar seus pertences. Então, a segunda imagem representa isso. A terceira imagem, melhor ainda. Você observa aí uma aldeia, uma tribo indígena, né? Que é uma reunião de ocas. Você observa que elas ficam em forma de círculo, né? Cada uma aqui do ladinho da outra. E você observa esse limpozão aí, um limpo bem grande, né? A areia. Aí, no meio dessas ocas, é que eles fazem todos os seus rituais, tá certo, gente? A sua alimentação, tudo eles realizam fora da oca. Eles entram na oca apenas à noite para dormir. É como se a oca fosse apenas um quarto, certo? E lá dentro não há divisão de cômodos, vai ter apenas o que? As redes amarradas, para que eles possam descansar durante a noite. Então, essas imagens estão representando muito bem a importância da água na cultura indígena, que é utilizada, né? Também de lá ele pesca o peixe, né, gente? Na sua alimentação. Outra coisa importante que o nosso livro destacou foi a questão que nós sabemos que eles trabalham com a agricultura, né? Eles trabalham com a terra. E os indígenas, eles utilizam uma técnica chamada agricultura de coivara. E o que é a agricultura de coivara? Eles, primeiro, gente, eles cortam as árvores, depois eles colocam fogo. E aí queima. Depois que queima, como vocês estão vendo aí na imagem, é que eles vão limpar toda a terra, tirar essa madeira, utilizar para fazer a cerca, para que os animais não entrem para comer o alimento. E aí é que ele vai plantar, depois vai esperar colher. E aí, quando vier a colheita, ele vai lá e colher. Então, a terra, ela fica pouco fértil, viu, gente? Fraca, quando acontece essa questão aí da queimada. Então, por esse motivo, elas nunca ficam só em um local. Tipo, esse ano ele fez a agricultura de coivara aqui. No próximo ano ele fará em outro lugar, porque a terra ficou fraca, né? Imprópria para a produção, porque foi colocado fogo. Então, o índio, ele vive se mudando de um lugar para o outro, né? Transferindo a aldeia para outro lugar, tá certo? Mas lá, né, o alimento, ele era saudável. Lá não tinha agrotóxico, tá certo? Se o mato crescesse, no meio da plantação, ele ia lá, capinava, tirava o mato com a mão, né? Com auxílio de algumas ferramentas que eles já tinham. Mas não tinha agrotóxico, quer dizer, não tinha veneno. Então, eles tinham uma alimentação muito saudável. Vale ressaltar isso, tá bom? Então, como era o nome da técnica de agricultura deles? Coivara. Aqui nessa imagem, a gente tem... vocês podem estar observando a primeira imagem, o ciclo da coivara, né? Que é a roça tradicional. Aqui, atualmente, na nossa sociedade, nós chamamos de roça, né? Primeiro, ele vai lá, escolhe o lugar, como você pode estar vendo na segunda imagem. Na terceira imagem, ele corta e deixa a árvore secar. Quem faz esse trabalho de corte é o homem. Em seguida, ele vai lá, passa uns dias, deixa um pouco secar a árvore, ele coloca fogo, ele queima. Faz o controle, né, da queimada. Logo em seguida, ele vai lá com a enxada, como você tá vendo, limpa todo o chão e faz o plantio. E aí depois ele volta para colher.
E é como eu disse, a técnica de coivara, a agricultura de coivara, ele vai passar de 2 a 3 anos para que ele possa replantar aquele mesmo local. É para esperar que as árvores floresçam, tá certo? Ele tem que fazer isso, ele não pode fazer no mesmo lugar consecutivamente, quer dizer, anos seguidamente, certo? Ele tem que passar 2, 3 anos para aquela terra descansar e tornar-se produtiva novamente. Então, aí é a agricultura de coivara dos indígenas. Então, o nosso respeito aos povos indígenas pela contribuição na formação do povo brasileiro. Aí vocês podem estar observando, né, as imagens, certo? Então, crianças, esse conteúdinho você pode ler lá no nosso livro, na página 35 e 36. E em seguida, vocês façam uma atividadezinha, tá bom? Da página 37 à página 42. É uma atividade bem simples, caprichem.